Graça e paz, irmãos. Vamos orar por essa cidade. Sabemos que hoje começam as festividades, né? Passamos agora ali no centro, está armado como diz, um negócio de quadrilha, mais ou menos. E eu acredito que Deus é Senhor desse lugar. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas vidas que aqui estão, ó Pai, pelas vidas que estão ouvindo esta palavra, Senhor, pelas vidas, ó Deus, que ainda não chegaram, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, pelos, ó Deus, que estão longe, mas estão ouvindo esta mensagem pela rede social, ó Deus, que irão ver pelo canal da igreja, pelo YouTube, pelo Instagram. Pai, que o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, possa abrir a mente de cada um deles, ó Deus, e mostrar a Tua glória sobre cada vida. Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando cada lar de Divina Pastora, possa estar entrando com providência na vida dessas pessoas, trazendo a salvação sobre eles. Por isso eu também te peço uma oração especial, Senhor, pelos meus vizinhos da direita, pelos meus vizinhos da esquerda, por toda essa vizinhança aí da frente da igreja, pelos moradores aqui atrás, Senhor, desta fazenda, que o Senhor possa estar falando no íntimo e no oculto no coração de cada um deles. Ó Pai, que a Tua glória, Senhor, resplandeça na vida dessas pessoas, e que elas vejam que o único caminho, a única verdade, a única vida é estar contigo, sendo, ó Deus, o nosso mediador, Senhor, diante de Deus, sendo o nosso orientador, Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço, derrama graça sobre as famílias de Maniçoba, sobre as famílias do Bonfim, Senhor, sobre as famílias de todos aqui do centro, ó Deus. Não deixa que venha a ter nenhuma confusão no meio daquela festa, ó Pai. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, que Tu possas estar livrando, Deus, aquele lugar de acidentes, de morte, de roubo, de libertinagem, de prostituição. Deus, vem estar presente naquele lugar, mudando a trajetória daqueles que achavam que estariam se divertindo, mas estão querendo desonrar o Teu nome, Senhor, porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Pai, cuida de cada um deles e tem de misericórdia, Senhor, sobre as nossas famílias. Hoje é um culto de família, Senhor, novamente falando sobre família, Deus, fechando o mês de maio, falando sobre família, Pai. E te pedimos, Senhor, que venha nos suprir as nossas necessidades, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos falar hoje família edificada por Deus, né? Mas hoje nós vamos falar lá no livro de 2 Reis, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, que é a história de uma viúva que acreditou na palavra do profeta e o Senhor supriu as suas necessidades. Por quê? Porque Deus supre as necessidades das famílias.
Deus supre a sua necessidade. Deus supre a sua necessidade. Você que está em casa, Deus supre a sua necessidade. Vocês que estão aqui, saiba que Deus supre a sua necessidade. O que nós precisamos é confiar unicamente no Senhor. Vai ser uma palavra rápida, mas uma palavra direta. Porque a confiança no Senhor faz com que nós possamos estar diante do seu altar, entregando tudo diante dele, e ele nos suprindo as nossas necessidades. E a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, diz assim: certa mulher, das mulheres de discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para que eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me que é o que tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas, e todos os teus vizinhos vasilhames, não as poucas, mas muitas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre o teu filho, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seu filho. Este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto do azeite. Amém? Meus irmãos, a gente vê aqui uma história de uma viúva. E como começa dizendo, uma viúva, qual o marido era servo do profeta. Era servo do profeta durante um bom tempo, caminhava com o profeta, andava com o profeta, trabalhava para ele, né? E a Bíblia diz que ela foi procurar o profeta porque as dívidas estavam chegando. As dívidas estavam chegando e precisava ser paga, mas a única pessoa que trabalhava dentro de casa era o marido dela, a qual tinha morrido. Enche todas as tuas vasilhas, pede emprestado aos vizinhos e vai derramando o azeite. E quando aquele azeite para, porque não tinha mais vasilhas, ela vê que estava cheia todas as vasilhas, ela vai ao profeta novamente e diz o que aconteceu, e o profeta: agora vende, paga as tuas dívidas e o restante para você e seus filhos viverem. O que o profeta está dizendo isso? O que a Bíblia está dizendo com isso? Que Deus supre nossas necessidades,
mas que precisamos administrar. Porque nós precisamos saber administrar as bênçãos que Deus nos dá. Nós precisamos saber administrar as bênçãos que Deus está pronta para colocar em nossas mãos. Aquela mulher estava próxima a perder os filhos, mas o profeta disse que de um pouco de azeite ela ia poder pagar a sua dívida. E ela poderia, assim que parou o azeite, ela poderia chegar, pegar o azeite e não vou vender, mas ela foi ao profeta informar o que tinha acontecido. Isso mostra submissão. Submissão ao homem de Deus. Submissão à presença de Deus na terra. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que Deus, Ele quer fazer por cada um de nós. Mas precisamos ser submissos à vontade dele, não a nossa. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas sim a vontade de Deus é que tem que prevalecer em nossas vidas. Pois Ele sabe a nossa verdadeira necessidade. E Ele supre tudo. Supre em tudo. E o que chama mais atenção, que vem fazer arder o coração quando você lê essa palavra, é que o azeite é a simbolização do Espírito Santo de Deus. E aquela mulher diz que só tinha um pouco de azeite. Você que acha que não tem mais nada, o azeite que está sobre ti, que é o Espírito Santo demais, ele faz transbordar sobre a tua vida. Se tu viveres sobre a presença de Deus constantemente, sem cessar, somente observando e obedecendo a sua palavra. A palavra de Deus, ela nos faz a chegar mais próximo ao Senhor. Então, quanto mais a gente se envolve com a palavra, mais próximo de Deus nós estamos. E aí a gente vê aquela mulher obedecendo ao homem de Deus, obedecendo ao profeta, sendo submissa a ele e acreditando que aquele pouco mudaria a vida dela. Meus irmãos, quando você tem Cristo na sua vida, quando você confia na palavra de Deus, o pouco que Ele te dá, Ele faz virar muito, Ele faz transbordar sobre a tua vida, porque